Hoje no Repórter MT o assunto é reforma trabalhista. Vários pontos poderão ser negociados a partir da nova lei. Afinal, a reforma trabalhista vai beneficiar empregado, empregador? Vai gerar mais vagas de trabalho? Esse é o assunto que eu converso com o Dr. André Molina, ele é juiz do trabalho, titular do TRT de Mato Grosso. Doutor André, a reforma trabalhista entra em vigor agora em novembro e ela tem causado muita polêmica, muitas discussões, não só na esfera jurídica, mas essas polêmicas também ganham a sociedade e mesmo os estudiosos se dividem. Eu tenho aqui a ministra Adelaide Alves, que veio em Cuiabá e ela se manifestou contrária a essa reforma, disse que vai na contramão dos movimentos democráticos. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, também disse que foi feito a toque de caixas e, no entanto, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, defendeu a reforma, que vai gerar milhares de empregos, trazer tranquilidade. Qual a sua opinião, particularmente, sobre a reforma trabalhista e a sua opinião reflete a classe mato-grossense? Sim, vamos lá. Então, a minha opinião pessoal não se confunde com dos magistrados do trabalho. Por quê? Porque no próprio universo dos juízes há, como você apontou, divergências. Aqueles que são mais a favor, aqueles que são contra. Então, o juiz do trabalho, a associação dos magistrados, não tem uma posição definitiva. A minha posição como professor é intermediária. Por quê? Porque a reforma trabalhista altera mais de 100 pontos da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. A CLT que é de 1943. Isso, originariamente de 43. Só que é um certo mito de dizer que ela é antiga desta época, não é verdade. Porque ela já foi alterada, sofreu uma série de atualizações. Mais de 500 artigos foram atualizados. Exatamente. Né? Então, muitos poucos artigos são originários daquela época. Então, a nossa CLT é atual, sofreu atualização. Só que, a despeito disso, mais de 100 disposições foram alteradas com a reforma trabalhista. Então, há disposições que são boas, há disposições que nem tanto. Então, a minha posição geral em relação à reforma é intermediária, de que há pontos bons, há pontos ruins, mas de uma forma global, ela retirará, sim, alguns direitos dos trabalhadores. Os contratos vigentes, eles vão ser abraçados por essa reforma trabalhista ou vai seguir a lei anterior? Sim, esse é o principal ponto de polêmica. A interpretação é a seguinte: aqueles contratos que já foram esgotados na vigência da lei antiga, ou seja, até novembro deste ano, ainda que a ação seja proposta depois, a lei a ser aplicada é a lei velha. Os contratos que forem celebrados, iniciados após a lei nova, é alcançado integralmente pela lei nova. O grande problema são os contratos que continuarão. Sim. Aqueles que já têm 4, 5 anos com base na lei velha, que serão alcançados pela lei nova. Como é que fica neste caso? A posição que se tem majoritária, uma sinalização de Brasília, do Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que a lei nova incide, ou seja, não há direito adquirido ao regime antigo. Então, naquilo que a reforma trabalhista reduz direitos, os contratos ativos serão sim alcançados e haverá sim redução de alguns direitos. Na prática, o salário do trabalhador vai reduzir em alguns casos. Então, ele vai sentir no bolso também esse impacto da reforma trabalhista? Vai, necessariamente. Doutora, afinal, vai impactar na vida do trabalhador, do empregador? A senhora acredita que quem mais vai se beneficiar de toda essa mudança? Há impactos mais diversos, inclusive de ordem tributária, não é isso? Porque alterando o regime de contribuições, o INSS vai recolher menos, porque a legislação nova incentiva contratos de autônomos, isso escapando do recolhimento obrigatório do INSS, então vai haver uma fuga de contribuição para o INSS, vai haver uma fuga de contribuição tributária, de imposto de renda nesse sentido. Então não afeta diretamente só empregado e empresário, afeta também cofres públicos e terceiros envolvidos. Às vezes tem essa ideia, né, da questão dos empresários que estariam aí comemorando a questão da reforma trabalhista. E a ministra Adelaide trouxe essa informação também, que a União Federal, as instituições bancárias são as que mais ferem o direito do trabalhador. Em Mato Grosso também a realidade é essa? Sim, também é essa. Há dados estatísticos concretos que mostram quem são os maiores litigantes em ações trabalhistas. Principalmente são os órgãos públicos, entidades que contratam sob o regime da CLT, bancos e em nosso estado de Mato Grosso chama atenção também empresas do ramo frigorífico. Então eles vão perceber, e muitos trabalhadores, né, que são empregados ali por frigoríficos, sim, vão sentir. E há ainda essa confusão. O senhor acredita que as pessoas, os trabalhadores, até mesmo os empregadores, eles estão por dentro da reforma trabalhista? Ou a reforma está acontecendo muito a toque de caixa, como a ministra disse, e aí ocupa a mídia, mas claramente as pessoas não têm a informação precisa do que ela vai impactar na vida?
Não, exatamente, não há, por uma série de fatores. Primeiro, que a reforma foi feita a toque de caixa, como se diz. A título de exemplo, o Código de Processo Civil, que regula só o procedimento, demorou 5 anos para ser aprovado no Congresso Nacional. A lei trabalhista, que muda além do processo, o direito dos contratos, foi feita em 3 meses. Então, com discussões muito apertadas e discussões meramente formais. Ninguém teve tempo de debater, não houve tempo de se manifestar nesse ponto. Inclusive, chegou-se ao ponto de alguns senadores sinalizarem por necessidade de emenda no texto, mas para não parar a tramitação, que precisava ser rápida, eles aprovaram, mesmo a conta-gosto deles mesmos, sob a promessa de que o presidente da República ia editar depois uma medida provisória para corrigir pontos de estrangulamento. E essa medida ainda não foi editada e esses pontos que os próprios senadores apontaram ainda não foram corrigidos. E o que acontece com isso? Mais de 100 artigos ou disposições foram alteradas, apenas naquilo que convém ou no que mais chama atenção foi divulgado a princípio. Só que é uma centena de disposições que vão impactar na prática e que sequer as pessoas têm conhecimento delas. O Janot mesmo, né, recentemente, anteontem, ele se manifestou mais uma vez sobre aspectos inconstitucionais ali dessa reforma trabalhista. Doutor, em relação às mudanças expressivas, eu vou falar alguns temas e a gente vai esclarecendo. Férias, o que mudou nas férias? As férias, o direito às férias em si não mudou. Os 30 dias continuam como regra, né, continuam sendo direito. O que mudou foi a forma de concessão, ou seja, de gozo, permitindo-se agora o parcelamento das férias em até 3 períodos. Antes não se permitia, né, agora vai poder negociar o empregado e o empregador e dividir as férias. Que antes acabava acontecendo, mas de uma maneira meio que por baixo do pano. Assim. Sim. Não legalmente, da maneira correta. Agora a lei permite isso que já vinha acontecendo na prática. A lei permite, a lei diz, inclusive, que esse parcelamento tem que ser no interesse do trabalhador. Então, se a lei for aplicada corretamente, com o empresário correto, neste ponto ela é benéfica, que vai permitir que o trabalhador viaje com sua família e possa dividir seus períodos de férias. A jornada de trabalho aumentou? Que é um ponto também de discussão. Não aumentou. O que acontece agora? A jornada constitucional de 8 horas por dia, 4 no sábado, 44 semanais, continua a mesma, não aumentou. O que mudou? É que agora o banco de horas ou a compensação de jornada ficou mais flexível. Então, aquele que trabalhava 2 horas extras por dia a mais, se não tivesse uma norma coletiva prevendo compensação, o empresário tinha que pagar. Agora não. Agora o empresário pode negociar direto com o trabalhador, ele faz horas extras, não recebe no final do mês e ele recebe folgas compensatórias em outros dias da semana. Por exemplo, ele é exigido que trabalhe aos sábados à tarde, que seria um tempo de descanso útil dele, 4 horas. O empresário, ao invés de pagar 4 horas no final do mês, aquelas 4 horas ele dá para ele numa segunda-feira depois do almoço. Então, uma coisa compensa pela outra e não recebe mais horas extras. Doutora, na sua prática, aí essa questão desse acordo, né, entre empregado e empregador, não seria algo muito que deixaria o trabalhador numa situação delicada? Às vezes que ele tenha que aderir ao que está sendo proposto, porque fica numa situação em que não tem a liberdade ou a equiparação de poder para negociar? Sim. Constrangedor, assim, intimidado. Sim, sem dúvida. Primeiro, nós temos que ter em vista o seguinte sentido. Não é mais uma verdade da época de origem do direito do trabalho que o empregador é sempre uma grande indústria e o trabalhador sempre um analfabeto. Isso não é mais verdade. Hoje nós temos microempresários, trabalhadores mais qualificados, que em muitos casos têm condições sim de negociar direto, tem esclarecimento. Só que infelizmente no Brasil a grande massa dos trabalhadores continua com pouca alfabetização, ganhando o salário mínimo praticamente. Temos muito, na nossa história, a gente tem muito mais tempo em período de escravidão do que de liberdade. Sim, sem dúvida. Então isso vai implicar na prática que a maioria dos trabalhadores ainda não tem consciência plena de seus direitos e com isso não teria poder de barganha e negociação. Inclusive porque no Brasil eles não têm estabilidade no emprego. Isso é interessante porque sempre se fala do modelo europeu, de que há negociação mais livre entre as partes, ok, mas lá o empregado não pode ser dispensado sem justa causa. Então, se o empregador não gostar de alguma proposta dele ou se sentir intimidado, lá na França, na Itália, em Portugal, a empresa não tem o direito de mandar embora sem justa causa. Ele só pode ser dispensado se tiver um motivo técnico, um motivo disciplinar ou um motivo econômico. Fechando uma filial, aí ele teria motivo. Então, isso dá uma certa proteção ao trabalhador para que ele se sinta mais à vontade de pleitear e negociar direitos. Aqui no Brasil, como nós não temos esta garantia, é mais ou menos o seguinte, ou você aceita a negociação ou é mandado embora. Tempo na empresa. A gente tem ali as questões descanso, estudo, alimentação, isso também vai mudar? Vai mudar um pouco.
Antes, na lei velha, que ainda está vigente até novembro, esses tempos dentro da empresa em que ele ficava à disposição do empregador, fazendo outras atividades que não o trabalho específico, era contado como tempo de trabalho e se acrescia para fins de horas extras. A reforma trabalhista mudou isso, dizendo que esses tempos em que ele está dentro da empresa fazendo outras atividades não será mais contado como tempo à disposição. Sim, até porque ele não está trabalhando, ele não está de fato à disposição da empresa. Ele não está trabalhando efetivamente, embora esteja à disposição da empresa. Se ele tiver que fazer um curso, por exemplo, a empresa monte um curso, uma dinâmica de grupo lá com o departamento de RH após o horário do expediente. Antes era considerado hora extra. Ele só batia o ponto na hora que saísse lá da portaria. Do curso. Agora não. Antes do curso ele já fecha o ponto no final do seu expediente e vai fazer o curso sem contagem de tempo. Não é hora extra. É algo que ele está fazendo para o seu aprimoramento. Sim. Ele faz se ele quiser. Não. Ele faz porque ele tem que ser obrigado a fazer. Doutor, em relação também, algo que em Mato Grosso vai impactar muito é o transporte, o tempo computado de ir e vir, porque nós temos aqui lugares que os trabalhadores eles têm que ir no ônibus da empresa, ficam horas ali para chegar, ou voltar. Grandes centros também vivem isso, né, São Paulo principalmente. Agora esse tempo dentro desse transporte, ele também não vai contar mais. Não. Como é que funciona a lei hoje? Toda empresa que ela está localizada em local de difícil acesso, entenda-se que não tem transporte público regular e ela busca os trabalhadores em casa ou em algum ponto da cidade que ela marca, esse tempo de viagem é chamado de horas itinerárias ou horas de deslocamento. É contado como se ele estivesse à disposição da empresa. Então ele é buscado na cidade às 6 horas da manhã para ir trabalhar numa fazenda perto do Lago do Manso. Esse tempo de viagem de 1h30 de ida mais 1h30 de volta conta como se de trabalho fosse. Hoje, a lei trabalhista mudou drasticamente, dizendo que este tempo agora de viagem em ônibus ao serviço da empresa para um local de difícil acesso não será mais computado como hora extra. Ou seja, ele viaja 2 horas, bate o ponto, trabalha 8 e viaja mais 2 para voltar. A rigor ele está 12 horas fora de casa, só que ele só vai receber o salário normal de 8 horas. É muito subjetivo, né, doutor? Depende, o olhar, como o senhor disse no início da entrevista, depende muito do jurista, do estudioso, porque para uns isso fere, para outros não. Sim, até porque o foco é de observação. A reforma trabalhista é boa ou é ruim? A pergunta é boa para quem? Boa para quem? No ponto de vista da maioria dos trabalhadores, ela não é boa, porque quase não vai trazer benefícios e vai trazer muitos prejuízos para a maioria. Para algumas categorias especiais de trabalhadores, ela é boa, porque traz alguma flexibilidade, alguma possibilidade de adaptação. Para um grande contingente dos empresários, ela pode ser boa também, porque ele vai estar economizando pagamentos de horas de deslocamento, pagamento de hora extra para curso, pagamento de reflexos de algumas verbas ou bônus que ele paga. E isso vai também refletir muito no trabalho do juiz do trabalho, porque tem que olhar as especificidades a partir dessa nova lei e até essa questão da compreensão desse público, né, doutor? Sim, também. É um trabalho que vem por aí muito, muito árduo. Sim, também. Mas nós temos que deixar claro no nosso sistema brasileiro que o desconhecimento do teor da lei não exime as partes que o cumpram. Então, infelizmente, creio eu que nós teremos situações que nem o empresário, principalmente o microempresário, nem o trabalhador mais simples estarão conscientes da lei. Só que vão sofrer os efeitos nos processos trabalhistas. Porque o juiz não pode deixar de aplicar a lei ao argumento de que as partes não conhecem. Doutor, em relação à remuneração por produtividade, como vai acontecer? Hoje ela não pode ser inferior à diária do piso da categoria. Com a reforma, esse piso continua vigorando ou ele não precisa ser observado? Não, continua em vigor. Tanto o salário mínimo quanto os pisos por norma coletiva das categorias, eles devem ser observados. Só que esse piso ele pode ser composto de uma parte fixa e uma parte variável. Então, se eu tenho um piso da categoria, imaginemos, de R$1.000, a pessoa pode receber exclusivamente por comissões. Agora, se as comissões daquele mês não alcançarem o 1.000, o empresário tem que completar e garantir aquele mínimo. Isto não mudou. Terceirização. A lei da terceirização, na verdade, ela é até anterior. E ela permite agora que se faça a terceirização no que se chama de atividades fins. Explico muito rapidamente o que é atividade meio e o que é atividade fim. Quando você pega o contrato social de uma empresa, você vê qual é o objetivo dela. Então, esta aqui, por exemplo, é uma empresa jornalística. Então, quem faz a limpeza, quem serve o café, cumpre atividades meio, que antes já era permitida a terceirização. O que a lei nova diz? Que eu posso terceirizar, inclusive, atividade fim, ou seja, jornalistas e pessoas que trabalham na atividade final. Então, o que é a terceirização? É eu
posso não ter nenhum empregado nos meus quadros da empresa, não anoto carteira de ninguém, eu contrato uma empresa que vai fornecer essa mão de obra. E é esta empresa quem vai anotar a carteira dos trabalhadores. Isto pode, a princípio, acenar, né, para a possibilidade de fraude e tal, mas a legislação amarra a responsabilidade desta empresa que contrata, caso aquela que anotou carteira, que terceiriza, quebre, ela é chamada para responder. E aí, se é um profissional, um jornalista da empresa, e se ele depois tem essa proposta de ser terceirizado, tem que ter um prazo ali. Sim, tem que ter um Não prazo. pode deixar de ser um trabalhador formal para depois passar para terceirizado ali imediatamente, não. Não, a lei fixa uma quarentena de 1 ano e meio, 18 meses, para evitar justamente isso, que as empresas, principalmente as grandes, façam uma dispensa em massa para depois recontratar todo mundo como terceirizado, com salários menores, coisas assim. Isto a lei veda dizendo que eu só posso recontratar alguém que foi meu empregado como terceirizado depois de 1 ano e meio. Doutor, e frente, né, à globalização, modernização, a tecnologia, ao trabalho à distância, pelo computador, em casa, a reforma trabalhista também abraça esse tema? Também. Ela, digamos, de uma certa forma, reconhece a existência desses trabalhos tecnológicos. Só que há um ponto ali que muito pouco comentado, só que chama a atenção, que todas essas pessoas que trabalham fora por mecanismos de controle tecnológico, automaticamente elas passam a não ter direito às horas extras. Como é que funciona hoje? Alguém pode trabalhar fora, só que ela tem um sistema de controle tecnológico tão grande que é possível se aferir exatamente o tempo de trabalho. Um exemplo clássico são os motoristas de carreta. Hoje, com sistemas de GPS e controle, eu sei exatamente que horas que o caminhão ligou, que porta que abriu, que velocidade andou, onde parou. Então, permitindo ao dono da carreta ou ao empresário que ele controle efetivamente o tempo de viagem. Então, este tempo de viagem, se exceder o limite, recebe horas extras. Então, ele é externo, mas pode ser controlado, tem direito às horas extras. Hoje é a regra. O que vai acontecer com a reforma trabalhista? Quem é externo, ainda que seja permitido o controle, ainda que eu afira que trabalhou além do horário, ele não terá direito às horas extras pelo simples fato de ser externo. E isso deixa eu falando, né, questão, no caso que o empregador vai ter como que eu vou dizer, que palavra? Ele vai economizar, ele vai pagar menos. Sim. E isso, porque tem muitos que defendem que isso vai gerar mais postos de trabalho. Ou seja, ele tem mais dinheiro para investir para contratar outras pessoas. Então vai diminuir a média do ganho do brasileiro? Não necessariamente. Eu vejo, eu não sou evidentemente especialista em economia, né, mas como uma matéria que relaciona a minha área, eu estudo um pouco de economia. O que gera contratação não é o fato de estar mais barato ou mais caro. O que gera contratação é demanda econômica. Sequer trabalho escravo existe se não tiver demanda. Imagina, eu tenho uma fazenda, que se não tiver a fazenda produzindo e vendendo nada, nem trabalhador escravo eu vou precisar. Então, isso é um mito. Defender que quanto mais barato ficar a contratar, mais gente eu vou contratar é mentira. Uma ilusão. Quem se apega desse argumento. Exatamente. Se eu tenho uma empresa que vende 100 objetos, fabrica e vende 100 objetos, ele mantém aquele quadro estável. Se eu tiver demanda para 150 objetos, ele tem que aumentar o quadro. Agora, o fato de se tornar mais barato contratar e a demanda continuar em 100, não vai haver contratação nenhuma. Aqueles mesmos pessoas vão continuar fazendo os mesmos 100 objetos. Em relação aos sindicatos, doutor André, tem reflexo? Tem reflexo. O principal reflexo, que está gerando muita polêmica ainda, é o fim da contribuição obrigatória. Como é que é hoje? A nossa Constituição diz o seguinte, que todos os empregados da categoria, eles devem necessariamente contribuir para o sindicato. E queiram ou não eles se associarem. Então, o empregado ele pode associar livremente ao sindicato. Se ele associar ao sindicato, ele paga o que se chama de imposto sindical e paga uma nova contribuição, que é a mensalidade do sindicato. Então, quem se associa paga as duas. Quem não se associa é obrigatório a pagar o imposto sindical. O que acontece com a reforma? Acabou esse imposto obrigatório. Então, só recolhe para o sindicato quem resolve livremente se associar a ele. E por que isso está gerando um problema muito grande? Porque os sindicatos menos representativos ou mais fracos, eles vivem no imposto sindical. Por quê? Porque eles têm poucos associados. Então, eu tenho sindicatos, por exemplo, aqui em Cuiabá, uma realidade em que ele representa 2, 3, 4, 5 mil trabalhadores. Recebe imposto sindical 2, 5 mil. Só que livremente associados ele não tem nem 50. Então, ele vive do dinheiro dos 5 mil e só tem 50 associados. Com a reforma trabalhista, só os 50 que vão financiar. Os outros 5 mil estarão fora. Isso está gerando uma polêmica muito grande. Sim, eles vão ter que se reinventar aí nesse processo.
Sim. Como são os sindicatos no resto do mundo. No resto do mundo não há obrigação de pagar sindicato. O sindicato que tem que mostrar serviço, como qualquer outra entidade, para convencer os empregados da categoria a se associar. Que é interessante se associar. E vai refletir muito na questão política, né? Muitos cientistas políticos afirmam que os sindicatos dão respaldos aí para os partidos. Muitos partidos, eles têm essa força sindical, por isso estão onde estão. Vai ser um impacto também na questão política no país, falando em sindicato. De forma indireta vai acabar refletindo, né, que vai precisar necessariamente, isso vai ser imposto, uma remodelação do modelo sindical. Nós precisamos rever o que se chama de unicidade sindical. O que é unicidade? É a impossibilidade de concorrência entre sindicatos. Então, se eu tenho um sindicato da categoria com 50 associados apenas, que representa 5 mil, aqueles 4 mil e tantos não associados, embora descontentes com o sindicato, eles não têm o direito de fundar um sindicato novo mais ativo. Eles são obrigados ou associa aquele ou fica sem nenhum. No resto do mundo, por exemplo, é permitido que eu tenha 2 ou 3 sindicatos. Aí o empregado vai escolher aquele que for mais ativo, aquele que presta um melhor serviço. E veja que interessante, no resto do mundo eu escolho o sindicato mais ativo e livremente eu me associo. Aí as normas que aquele meu sindicato negocia com a empresa valem contra mim. Por que vale contra mim? Porque por ser associado, eu participo das discussões, eu dou palpite, eu aprovo. Tem responsabilidade. Exatamente. E como é no Brasil hoje? Então, eu tenho um sindicato com 50 associados que representa 5 mil. Só os 50 votos na Assembleia, eu defino uma norma coletiva com a empresa que pode ser até prejudicial e aplica para os outros 5 mil que não têm direito de participar. Reflete para todos aí. Reflete para todos. Então, este é um problema. Precisamos rever urgentemente a nossa estrutura sindical brasileira para modernizá-la. E da maneira como foi na reforma trabalhista, o senhor acho que já vai modernizar ou é preciso avançar mais? É preciso avançar mais, principalmente nesse ponto da unicidade sindical, da obrigatoriedade do sindicato único. Sim. E aí, essa possibilidade de ter mais, no seu ponto de vista, é um caminho a se pensar? É um caminho certo e líquido, como é no resto do mundo. Há digamos, um primeiro susto para dizer o seguinte: nós temos no Brasil um número grande de sindicatos. Então, se abrir então para a concorrência, nós vamos triplicar. Num primeiro momento, pode ser até que ocorra. Só que esses que aumentaram, que não prestarem um bom serviço, a médio prazo eles retrairão e só vão sobreviver os sindicatos que prestam um efetivo serviço. Então, isso é bom, é o que acontece na Europa como um todo, esta abertura, e depois o próprio prestação de serviço e o mercado cuida de equalizar. E, doutor, o senhor acha que o Brasil está preparado para isso? A gente, diante de tanta de reinvenção do nosso país, né? Nós vemos um momento de reinvenção mesmo do ser humano, de se observar, porque nossos ali representantes, toda a questão, né, é o judiciário, é especialmente o legislativo, o executivo, tão fragilizados. Sim. Um momento de mudanças tão drásticas. Sim. Eu acho extremamente salutar essas alterações sindicais. Isso já é realidade, como eu disse, na Europa há 20, 30 anos atrás. Isso já consta na nossa Constituição de 88. A nossa Constituição de 88 é democrática, só que o nosso modelo sindical não é democrático. Ele é obrigatório, ele é compulsório, ele é exclusivo. Então, a própria democracia acena para esta atualização. Inclusive, vai ser muito bom até para o amadurecimento dos nossos próprios trabalhadores. É porque hoje ninguém quer se envolver com o sindicato e se reclama das normas que o sindicato aprova. Na medida em que eu tiver sindicatos mais participativos, mais livres, que eu possa me associar, eu me torno responsável por negociação das normas e incentivando as pessoas à democracia. Que o brasileiro, de uma forma geral, também tem esta mania de não participar e depois reclamar do resultado. Isso vai trazer um amadurecimento. Em relação às ações na justiça, com a reforma trabalhista, os processos, o tempo de processo muda também, doutor? O tempo que o processo ele demora? Vai tentar também agilizar nesse sentido? As normas da CLT que foram alteradas com a reforma trabalhista, a maior parte dela está no que se chama de direito material, que são as regras do contrato. Algumas poucas que alteram em relação ao direito processual, ou seja, é o procedimento judicial. Essas normas que alteram, em muito pouco elas cuidam de celeridade. Até porque a Justiça do Trabalho, por exemplo, no estado de Mato Grosso, já é muito célere. A vara em que eu titularizo, que é a primeira vara de Tangará da Serra, para se ter uma ideia, o prazo médio que se falará é de 120 dias. Ou seja, eu proponho a ação hoje, em 4 meses no máximo eu já tenho a decisão final do processo. Nós temos aqui, o Brasil, o Judiciário brasileiro recebe 4 milhões de ações trabalhistas por ano. Então, sim, né, assim, é algo que
Em alguns lugares a agilidade é maior, em outros já esbarra com outros obstáculos. Veja, a justiça, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, a justiça do trabalho é o ramo mais célere do Brasil. Só que dentro da própria justiça do trabalho, em razão do movimento, eu tenho algumas alterações. Por exemplo, o TRT de Mato Grosso é um dos mais rápidos do Brasil dentro da própria justiça do trabalho. Então, é rapidíssimo. Só que há, por exemplo, justiça do trabalho de grandes capitais, São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, que é um pouco menos célere. Mas a reforma trabalhista vai trazer algum benefício neste ponto? Não, porque o número de ações cada vez sobe mais. Essa semana nós tivemos divulgação dos dados compilados do ano passado. A justiça do trabalho é o ramo que mais recebeu processo em relação a todos os outros. Enquanto na Justiça Federal, Eleitoral, na Justiça Estadual, o número de processos vem sempre aumentando, a carga do trabalho vem sempre aumentando, só que proporcionalmente na Justiça do Trabalho aumentou mais ainda. Por quê, doutor? As pessoas os trabalhadores estão buscando mais a Justiça do Trabalho, ou eles sem ter direito, ou estão sendo realmente seus direitos ali não respeitados? Há um pouco de tudo. Há algumas ações que são propostas e que, digamos, não dão em nada na prática, significa que o empregado não tinha razão, só que esse é um contingente menor. A maioria das ações judiciais demandam, inclusive, verbas básicas. Há dados estatísticos oficiais também que dizem que 50% das ações trabalhistas demandam verba rescisória. É não pagamento de aviso prévio, de 13º. O que é básico ali. O que é básico. Então, esse descumprimento no Brasil também ele é reiterado. Por que isso? Porque hoje, na prática, você ter um processo judicial, ele acaba sendo vantajoso. É o que chama de análise de custos no direito. O empresário que cumpre a legislação, muito bem. Aquele que opta por não cumprir, qual a penalidade que ele tem? Nenhuma. É porque lá na ação judicial, daqui a 2, 3 anos, ele vai ser condenado a pagar, no máximo, aquele valor que ele deveria ter pago lá atrás. Não tem aumento de custas, honorário de advogado não tinha, agora vai passar a ter na nova lei. E a correção do crédito trabalhista é muito menor do que mercado financeiro. Então, eu pagar R$1.000 hoje para o trabalhador, ou deixar de pagar os 1.000 e investir o 1.000, lá na frente vai sobrar dinheiro. Então, o nosso sistema, de uma forma geral, incentiva o descumprimento. Tanto isso é verdade que se nós vamos pegar a lista dos grandes litigantes, são sempre os grandes grupos, os grandes devedores em todos os estados da federação, principalmente o estado. É mais vantajoso para eles. É mais vantajoso não pagar. E em relação à demissão, à rescisão, tem algo, porque vários pontos foram modificados em relação à rescisão, demissão, continua da mesma maneira? Não, houve alguns ajustes. Primeiro, o empregado que tinha mais de 1 ano de contrato, para fins de rescisão, tinha que homologar no sindicato, que se fala, fazer o termo de rescisão no TRCT e homologar no sindicato, pagar na frente de um representante do sindicato que conferia os valores e dava um carimbo de quitação, de chancela. Isto mudou. Não precisa mais agora passar por chancela sindical. O empregado tem 10, 15, 20 anos de empresa, o patrão o chama no RH, faz o acerto com ele, dentro da empresa, sem um terceiro de outro... Sem nenhuma fiscalização, sem nenhum terceiro, paga ele assina o recibo. Então, não preciso mais de homologação sindical. O que mudou agora? É possível eu buscar o sindicato agora para uma outra finalidade. Eu posso fazer o que se chama de um termo de quitação anual. Eu trabalho o ano todo, em dezembro eu vou com um empresário, com um patrão no sindicato, e eu passo uma quitação daquele ano. O objetivo da lei é que depois, lá na frente, assim que eu sair da empresa, eu não posso mais discutir verbas relacionadas àquele período. Aquele período eu dei quitação. Então, anualmente eu vou colhendo quitações. A lei diz que isso agora é possível. Agora é possível. Agora é possível dar essa quitação anual para se prevenir discussões quanto àquele período em ações futuras. Mas no caso dele resolver ali com o seu empregador e fazer o ajuste ali, o encontro de contas, e depois, posteriormente, ele perceber que teve ali alguma verba não paga, ele tem um tempo para entrar com essa ação? Tem. A prescrição não mudou. A prescrição trabalhista continua a mesma, que é o período de 2 anos do fim do contrato. Então, o contrato encerrou hoje, eu tenho até 2 anos para entrar com a ação, cobrando as verbas do contrato. Do contrato todo? Não, dos últimos 5 anos. Então, se eu tive um contrato muito longo que durou 20 anos, saindo da empresa eu tenho 2 anos para procurar dos últimos 5. Aqueles primeiros 15 são indiscutíveis. Quais os benefícios da reforma trabalhista para os empregados e para os empregadores? Tá. Os mais assim, Sim. O grande tem benefício... coisa boa e tem coisa ruim. Sim, como eu disse, tem coisa que é boa ou ruim. No geral, há mais restrição de direitos.
para os trabalhadores. Dessa maneira também, pelos trabalhadores. Sim, mas há alguns pontos que são vantajosos, principalmente para empregados, digamos, de um nível econômico maior, que nós chamamos tecnicamente de altos empregados. A lei fala que aqueles empregados que têm curso superior e recebam mais de R$11 mil, atendendo esses dois requisitos, eles vão ter maior liberdade para negociar direto cláusulas contratuais com o seu empregador. Mais flexibilidade. Mais flexibilidade para negociar a forma de pagamento de salário, negociar cumprimento de jornada, eventual compensação. Ele precisa sair num dia para emendar um feriado com a família, compensa depois. Então essa flexibilidade, por exemplo, não, embora a lei diga tantas horas de trabalho, eu tenho flexibilidade de trabalhar mais. Sim, sim. Se eu quero, eu posso. Sim, de poder negociar em relação a isso. Este é um ponto que é bom para uma categoria específica de trabalhadores, né, os altos empregados. E o principal ponto dessa reforma é que ela dá maior força à negociação coletiva. Então, vai sair um pouquinho da aplicação da lei e dá mais força à norma coletiva. É o que se chama na prática, nos meios de comunicação, do negociado sobre o legislado. O que é isso? A lei não vai ter incidência todas as vezes que a parte sentarem, negociarem com o sindicato, que naquela categoria específica vai aplicar este regime. Sobrepõe ao que está escrito nessa lei. Sobrepõe ao que está escrito na lei. E isso é até bom em forma, digamos, mais abstrata, conceitual. Por quê? Porque vai permitir adaptação em alguns ramos de atividade, vai permitir ou vai incentivar que os empregados se democratizem, se participem desta negociação. Só que isso retoma aquele tema que eu disse, da necessidade de modernização também do sistema sindical. Se nós continuamos com um sistema sindical que nem em muitos casos não representa os interesses do trabalhador, ele vai negociar com a empresa, vai poder abrir mão de direitos, até contra o que está na lei, e vai alcançar todo mundo que não teve chance de participar do debate. Este é um perigo. Doutor, quanto tempo o senhor atua nessa área do trabalho? Eu sou juiz de trabalho há 13 anos. E qual, nessa reforma trabalhista, a maior agressão? Eu acho que é justamente essa da negociação. É permitir que sindicatos atual, eu digo em maioria, porque há sindicatos bons, há sindicatos representativos, mas a maioria dos sindicatos não representa toda a categoria. Qual que é a grande pegadinha da reforma? É dizer que esses sindicatos negociarão diretamente com a empresa, em nome dos trabalhadores, vão abrir mão de direitos, inclusive previstos na lei, e esta, digamos... Dá muita autonomia. Esta autonomia que foi dada vai prejudicar direitos de terceiros. E os sindicatos, como eu disse, não têm atualmente no Brasil uma representação muito grande. Então era necessário que primeiro fizesse a reforma do sistema sindical, para que nós tenhamos sindicatos livres, sindicatos efetivos, para depois, num segundo momento, dar força a eles, como é na Europa, em todos os países desenvolvidos. A ideia é o trabalhador, o empregador, buscar informação, ficar por dentro do que está acontecendo na reforma trabalhista para se adequar ali à legislação, mas também encontrar a melhor maneira, esse equilíbrio que os defensores apresentam. Sim, sem dúvida nenhuma. Se a lei trabalhista, a nova reforma trabalhista, for aplicada de forma correta, de forma honesta, tanto por trabalhadores como empregadores, não será um impacto muito grande. Ela vai poder ter pontos positivos, pontos de aperfeiçoamento e pontos que ambos possam sair ganhando. E ele não abre uma brecha, a reforma trabalhista, né, com tantas polêmicas, com tantas críticas e muitos, assim, claramente, né, de restrição de direito, não abre uma brecha para outras legislações, para outras mudanças na legislação que possa também refletir em perda de direitos conquistados? Não, sem dúvida nenhuma. A reforma trabalhista, politicamente, quem acompanha, não precisa ser nenhum especialista nisso, teve muito em conta que a reforma trabalhista foi um laboratório para se testar a força, né, dos poderes constituídos, do executivo principalmente, para a reforma da Previdência na sequência, redução de direitos e assim sucessivamente.